Vamos orar mais uma vez? Deus amado e querido, nos abençoa agora que vamos estudar, Deus, a Tua Palavra, estudar esse livro. Que o Senhor guie as nossas mentes, nos fortaleça, nos abençoe a cada dia, sempre em Tua presença. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu vou começar com as curiosidades sobre o livro, tá certo? Só para os irmãos ficarem inteirados de algumas informações sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é o único evangelho que usa a palavra igreja. Curioso, né? Os outros 3 evangelhos não usam. Quais são os evangelhos que a gente tem na Bíblia? Vocês? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? De novo, Mateus. E aí os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Isso. Então, onde é que fala sobre a igreja? Abre lá a sua Bíblia então em Mateus 16. Mateus 16, pronto, está aqui. Mateus 16, verso 18. Olha só que interessante. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, só assim é onde fala sobre a igreja. A igreja aqui ainda não existia, tá certo? A igreja ela vai passar a existir a partir de Atos 2. Depois que Jesus morre, ressuscita, assunto aos céus, aí eles ficam em Jerusalém para a descida do Espírito Santo, e aí você tem ali a descida do Espírito Santo e tal, e aí se inicia a igreja. Nesse momento ela não existia. E aí Mateus usa o termo igreja, ou melhor, Jesus usa esse termo igreja, e Mateus registra. Os outros evangelistas que vão narrar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, não trazem esse termo igreja. E aí por que só Mateus faz isso, né? Por isso Mateus ele é considerado como especialmente útil para a igreja, que Jesus funda nesse evangelho. Então, Mateus ele narra o que Cristo está dizendo aqui, parece que ele vai fazendo essa conexão, essa transição desse Messias que vem, estabelece o seu reino, inaugura o seu reino, não de forma plena, mas ele já tem a igreja, onde ele já reina na igreja. Alguns vão dizer que a igreja é como se fosse uma agência do reino. E aqui nesse texto ele mostra a autoridade que a igreja vai ter, de o que ela ligar aqui na terra terá sido ligado lá no céu. A ideia não é que a igreja, ela movimenta o céu. A ideia é o que ela faz aqui já está feito lá. A forma verbal aqui, o tempo verbal indica isso. Então, quando a igreja faz algo aqui, o que ela liga aqui, ela está autenticando o que já foi ligado lá. E quando ela desliga aqui, ela está autenticando o que foi desligado lá. Isso é muito usado quando se pensa em disciplina bíblica. Então, quando você desliga alguém aqui na igreja, você está comunicando para a pessoa o que já aconteceu lá. Isso acaba sendo um ato de amor e de aviso, né? Lembra que em Corinto a igreja não fazia isso, e Deus estava matando muitas pessoas lá, por conta que a igreja não comunicava para as pessoas. Então elas ficavam nos seus pecados, e elas não mudavam, e a igreja era omissa em relação a isso, e o próprio Deus estava derramando a disciplina lá, com a própria morte e doenças naqueles irmãos.
O outro texto, interessante desse texto também é que ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra ela. Às vezes a gente pensa que a igreja está de portas fechadas e o inferno tentando arrombar a porta da igreja. É o contrário, tá? É a igreja na ideia de que ela está saqueando o inferno. Então a igreja está indo avante, forçando a porta, tá? E aí as portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa é a ideia. A igreja militante do Senhor que trabalha para o seu rei. É ela que vai, né? Eles que vão a todas as nações, a tal ponto de dizer, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. E esse texto nos dá uma promessa maravilhosa aqui, que Cristo diz que Ele vai edificar a igreja dele. Então, quem está edificando a igreja do Senhor é Ele mesmo. Ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. E a forma como Ele fala aqui é como um rei. Não é assim alguém, eu vou ver se dá certo. Não, Ele tem firmeza e certeza. Eu edificarei a minha igreja. E quando ele fala minha igreja, quando você vai olhar no original, esse pronome possessivo, ele está no início da frase. Eles fazem isso para demonstrar essa proximidade. É como se eu quisesse dizer que uma coisa é muito minha. E aí eu trago o pronome possessivo para perto, ali, para o início da frase. E a ideia é deixar claro que a igreja é minha. E eu vou edificar. Por isso que a gente nunca pode acreditar que tudo depende do nosso talento, né? Não depende do nosso talento. E aí isso nos dá uma paz também. Quando eu sei que não depende do meu talento e quando eu sei que depende só dele. É por isso que a gente trabalha. Porque se depender só do meu talento, eu tenho o poder de mudar um coração? O que vocês acham? Eu não tenho. Eu tenho o poder de expor um texto e esse texto ser aplicado no coração do pecador e transformar o coração? Não tenho. Então por que eu prego? Porque ele vai edificar. Ele está trabalhando. Se ele não estivesse trabalhando, não adiantava. Não adiantava. Se o Espírito Santo não estivesse agindo, nem adianta aconselhar, nem adianta pregar, não adianta nada. Mas Ele está trabalhando, Ele está edificando, é por isso que nós temos essa confiança. O outro texto que fala sobre a igreja é o capítulo 18, passei 2 folhinhas, verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E aí novamente ele repete: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aqui ele está falando da disciplina bíblica. Então, quando um irmão peca, o outro vai lá e o admoesta, ele se arrepende, tudo está resolvido. Se não, levam 2 ou 3 irmãos, se não, você tem que comunicar para a igreja. E a igreja, então, tem um tempo para admoestar esse irmão, caso ele não se arrependa, a igreja agora, não o pastor, nem a liderança, mas a igreja, certo? Ela se reúne e ela agora dá o veredicto, né? Ela diz, você está desligado. E aí esse desligar aqui é comunicando o que Deus está fazendo lá no céu. E a partir desse momento, essa pessoa deve ser tratada como gentil e publicano. E aí lembra, quando ele diz gentil e publicano, isso aqui é feito uma confusão aqui. O livro foi escrito para que povo? Judeu. Como é que um judeu se relacionava com um gentil e com um publicano? Pesado, né? Lembra do falar? Rayane.
Pastor, a igreja, como a gente entende hoje, ela nasce em Atos 2, né? Sim. E o que Mateus relata aconteceu antes de Atos 2. Então, qual o sentido? Como os ouvintes originais entendem igreja como Jesus coloca aí? Qual o ideário dele? Porque não era de sinagoga. Como a gente pode entender a igreja, já que a igreja nasceu em Atos 2, nesse contexto? Aqui, Cristo ele tá formando a comunidade do Messias, certo? Que ele vai chamar de igreja, que é o mistério que Paulo vai falar em Efésios 2, ou Efésios 3, se não me falha a memória, que esse mistério era o quê? Era a união de dois povos, gentios e judeus. Então, os judeus sabiam que os gentios iam ouvir o evangelho, está lá nas profecias, mas eles não sabiam que iam se unir, que a barreira da divisão seria destruída através do sacrifício de Cristo. Então, é a comunidade do Messias, certo? É a nova comunidade do Messias. E aí, claro, nós estamos num período de transição, depois vai se esclarecendo, depois vão vir as cartas, como é que a igreja tem como é que ela tem que viver e por aí vai, ok? Sim, sim, boa observação. Uhum. O irmão Alex está dizendo que quando Mateus escreve, a Atos 2 já tinha passado. Uhum. Então Mateus, alguns acreditam que ele escreve antes do ano 70, né? E outros acreditam a maioria acredita que ele foi escrito ali anos 50. Então, Cristo já tinha sido assunto aos céus, a igreja já estava, e aí era a comunidade de cristãos judeus que recebem esse livro, ok? Então, gentil e publicano. Aí aqui o pessoal faz assim, né? É gentil e publicano, como é que um judeu tratava um gentil e um publicano? Ele evitava o máximo. Mas você não pode ir para o extremo de tratá-lo como inimigo, que era o que alguns judeus faziam. Então tem que tomar esse cuidado com os exageros. E onde é que fala que nós temos que tomar esse cuidado? Nas cartas, quando ele vai tornar o assunto mais claro, vai dando mais luz ao tema, ok? Então vamos para frente, ainda nas curiosidades. É o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, isso aqui é óbvio, né? Por quê? Foi escrito para quem? Para os judeus. Então ele mais vai citar o Antigo Testamento. Isso eu já falei na aula passada, ele é temático e pouco cronológico. Então ele tem o mais cronológico dos evangelistas vai ser o João. Então ele vai narrar os fatos cronologicamente ali. Mateus não, Mateus ele não segue uma cronologia, ele vai pegando o tema que ele está abordando, que a gente já viu, e aí ele vai selecionando as histórias para apoiar o seu tema. Pastor, ainda levando em consideração a questão de ser desligado no céu, ser desligado na terra. O que exatamente é desligado no céu, já que a pessoa que foi entregue a Satanás, ela pode retornar a Jesus se assim for da sua vontade, certo? Uhum. É que eu não estou vendo tua cabeça, está balançando para cima, Enfim. Aí queria que tu explicasse exatamente o que é isso. O que é ser desligado? Boa pergunta, viu? Alguém sabe a resposta? É o seguinte, o que você acredita que é desligado, né? Acreditamos que existe uma proteção para a igreja. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Quando nós somos disciplinados, nós saímos desse guarda-chuva. Segundo 1 Coríntios 5, nós somos entregues a Satanás para a destruição do corpo. Então, por isso, nós acreditamos assim, quando um cristão genuíno, filho de Deus, ele fica em pecado, se a igreja faz esse processo, né, declara para ele o que Deus já fez lá, ele já saiu debaixo desse guarda-chuva. E a igreja, em amor, avisa para ele, essa é a ideia.
Porque agora Satanás tem livre acesso para destruir a vida dele. Então, geralmente, quando um cristão genuíno é dominado pelo pecado, é como se Deus dissesse: eu não salvei você para isso não. E aí Deus colhe a vida dele. Então a gente tem vários exemplos de pessoas assim. Como você vai ter exemplo de pessoas que se apartaram da fé, estão no mundo vivendo feliz da vida. Então nós entendemos que pessoas que nunca foram de fato regeneradas e não se tornaram filhas de Deus. Então o desligar é sair debaixo desse guarda-chuva. Você entrega a Satanás. É duro, né? É um negócio assim difícil até de pronunciar. Mas foi o que Paulo disse. E é o que Jesus ordena. Você entrega a Satanás para que seja destruído e a alma seja salva no dia do Senhor. Então, nós entendemos que essa pessoa ela não perde a salvação, porque Cristo de maneira nenhuma, aqueles que o Pai traz até Ele, vai lançá-los fora. Ele não perde a salvação, no entanto, ele sai debaixo desse guarda-chuva para ser destruído. Quando há o arrependimento, a igreja novamente avisa para ele: você foi ligado novamente. O que vocês ligam aqui, está ligado lá. O que desliga aqui, está desligado lá. Certo? E aí ele retorna para a comunhão da igreja. Isso aconteceu em 1 Coríntios 2, tinha um cristão que se apartou e ele retorna para a igreja. E a igreja tem dificuldade de perdoá-lo e amá-lo. E aí Paulo então admoesta a igreja para que ela o aceite de volta e o ame. Certo? Então seria isso. Entendeu? Sim. Então eles também têm essa proteção, apesar de não serem salvos, né? O irmão Alex está comentando aqui que há essa proteção, esse guarda-chuva, até mesmo os ímpios que têm essa proximidade, ou são os familiares, às vezes o esposo desse crente, ou a esposa desse crente, acabam pegando dessa bênção também, dessa proteção. Então vamos lá. Ele é estruturado de uma maneira que une os dois testamentos. Por isso a nova comunidade do Messias, esse Messias rei, e aí ele vai citando o Antigo Testamento. Lembra que a gente sempre fala que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo? Sempre a gente fala isso. Quem faz isso perfeitamente? Mateus. Então ele une os dois testamentos, vai mostrando o cumprimento, esse Messias prometido, e agora essa nova comunidade do Messias. A estrutura do livro, então aqui são mais informações, só para vocês saberem aí, uma espécie de um esboço, tem mais de 3 aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é estruturado em 5 blocos de ensino: o Sermão da Montanha, a missão a Israel, eu vou ler depois esse texto, parábolas do reino, vida na igreja e preparação para o julgamento. Então são os 5 blocos de ensino aí. Mateus é considerado o arquiteto dos evangelistas, por causa da organização como ele compôs essa obra. Então, ele altera entre as palavras de Jesus e os atos de Jesus. É muito legal, quando você for fazer seu devocional no livro, você observar isso. Você vai ver os atos de Jesus, e aí você tem agora o ensino de Jesus, certo? Tem ensinos menores, mas vai ter os 5 blocos, ou os 5 sermões lá maiores, tá certo? Divide 5 séries de narrativas, cada uma culminando em um dos 5 grandes discursos. O que mais? Ele termina cada sessão que contém uma narrativa e um discurso com a mesma fórmula. Não é legal isso? A fórmula é: quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Então, por isso que ele é considerado o arquiteto, que você olha para a obra como um todo, e aí você vai perceber como ele organizou as coisas, né? Então, todas as sessões ele termina
dessas 5 sessões que ele divide a narrativa, os atos de Jesus e o sermão, e um grande ensino. E aí ele termina sempre dessa forma aqui, ó. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Aí 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 26:1. Você vai encontrar essa mesma frase. Olha só que estrutura legal aqui, ó. Como é que você divide o livro. E acredite-se aqui que é uma estrutura quiasmática aqui. Lembra que a estrutura de um quiasma é aquela questão lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso é um quiasmo, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então ele vai e desce assim. Geralmente as pontas é o mesmo assunto, ou são assuntos divergentes que você consegue perceber que está tratando praticamente da mesma coisa. No caso aqui, ele fala da genealogia, nascimento e a infância de Jesus. O que tem na outra ponta? Você tem a crucificação, ressurreição e a grande comissão. Deu para perceber? Então, você tem duas coisas que são parecidas nas pontas. Nascimento e morte. Tá? E aí você consegue conectar. Por que eles fazem isso? Qual a ideia do autor quando ele vai escrever e fazer isso, né? Ele quer chamar a atenção para o centro. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o ponto está lá no centro, ele quer que você olhe com mais atenção para lá. Então, você tem da coroação atônica, né? A vida de Cristo. E você tem lá na outra ponta, preparação para o julgamento. A coroação aqui, porque logo no início ele vai ser batizado. E aí lembra o que Deus diz? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então tem um reconhecimento ali que ele é o próprio Deus. É o Filho de Deus. Filho de Deus, quando se refere a Jesus, é a ideia de ser o próprio Deus. Tá certo? Aí você tem chamado ao discipulado e missão. E na outra ponta você tem a forma da igreja. E você tem no centro aí a sabedoria do reino dos céus. Que vai ser o tema central dele, que é o Messias, o descendente de Davi. Por isso ele começa lá falando na genealogia que ele é filho de Davi, que vem para estabelecer seu reino. No capítulo 12 ele diz, se eu faço isso pelo poder de Deus, é chegado o reino dos céus. O início da pregação está próximo o reino dos céus, de João Batista. Depois o próprio Cristo prega que está próximo o reino dos céus. Quando ele envia os discípulos na primeira missão, vão e digam que está próximo o reino dos céus. E aí no 12 ele diz que se eu faço isso é porque o reino de Deus é chegado. E aí esse reino vai gerar essa expectativa de um cumprimento pleno. Para os judeus, esse cumprimento pleno devia acontecer logo no primeiro século. Havia essa expectativa, mas a gente viu que não aconteceu. Então aguardamos esse cumprimento pleno. E Mateus vai então deixar claro que esse reino que está próximo foi inaugurado. A comunidade desse reino, né, que representa esse reino, a igreja já está na terra e aguarda o cumprimento pleno desse reino e a restauração final de Israel. Então, eu estou só relembrando agora o propósito do livro, para a gente ver algumas questões. Eventos e ensinos selecionados do ministério público e particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel, o rei que viria, né? E para esclarecer o programa divino para o reino. Porque os judeus esperavam o quê? Que o reino fosse estabelecido lá no primeiro século. E não foi. E aí Mateus então vai mostrar o programa divino para o reino, trazendo aí a igreja como a comunidade desse reino, uma novidade para os judeus. Nesta presente era, à luz da ultrajante rejeição do rei Messias por Israel. Carlos Oswaldo é que fala essa frase. Então, na estrutura do livro do rei, nós vamos ter isso, ó. Ainda pensando no esboço, mas agora pegando o tema central.
a encarnação e preparação do rei. Então você vai ter do 1 até o 4:25. A proclamação dos princípios do rei para a vida no reino, que é o que? O sermão do monte. Como é que os súditos desse reino se comportam? Devem se comportar. Aqui tem um debatezinho, né, que vai dizer que por causa desse tema do rei, essas coisas que ele fala no Sermão do Monte são só para o milênio, tá? Mas nós não acreditamos assim. Ali já é para a comunidade que tem Cristo como rei, ela já vai vivendo assim. A manifestação do poder do rei como sua autenticação para Israel. E aqui vão ser muitos milagres, prodígios, esse poder do rei. A oposição oficial ao rei aumenta à medida que suas reivindicações se chocam com as tradições da liderança judaica. Então, à medida que ele começa a bater de frente com as tradições, a oposição vai aumentando. Nós não aceitamos esse rei, tá? Isso aqui é uma coisa que foi se perdendo, né, na cristandade. As reivindicações do rei. Então, hoje, quando se prega o evangelho, e aqui nós estamos falando do evangelho de Mateus, não se fala das reivindicações do rei. Se fala dos benefícios do reino, das bênçãos do reino, e diga: venha, você só vai ter vantagem, você vai ser feliz, o rei vai abençoar a sua vida, você vai ser um súdito que vai sentar do lado dele no trono. E não é assim. Então, o evangelho, quando vai mostrar Cristo como esse grande rei, ele tem suas reivindicações. Bora, me sigam. Deixa eu só enterrar meu pai. O que ele diz? Os mortos enterram seus mortos. Deixa eu só... Senhor, eu quero te servir, eu quero. Espera aí. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vai querer ainda? Parece que ele bota dificuldade, né? A partir de agora, vocês tudinho que estão aqui atrás de pão, de alimento, de cura, tem mais nada disso. Quem quiser comer, vai comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí foi saindo. De aproximadamente 20 mil pessoas, ficaram quantos? Quantos? Vocês lembram, não? 12 pessoas. Ainda tinha um Judas. Aí Jesus diz o quê? Nossa, perdi todo mundo. Por favor, vocês 12 fiquem. Não. Ei, vocês não vão também não? É o rei, gente. É o rei. Aí às vezes nós queremos adular as pessoas, né? Para servir ao rei. É uma coisa que de um tempo para cá eu fiquei assim. Isso me causa assim um zelo pelo Senhor. Quando é um cristão desanimado, eu vou lá, eu carrego ele nas minhas costas. Vou lá ler a Bíblia com ele, orar. Mas quando é um cristão que está botando manha para servir ao grande rei, eu não adulo não. Porque eu acho isso uma humilhação para o meu Cristo. Uma humilhação. É um privilégio poder servir a esse rei aqui. Eu servi o pecado, agora eu estou servindo a Cristo. Eu ia ter como salário o inferno, a morte. Agora eu tenho os benefícios do rei. Deus me torna co-herdeiro com Cristo. Nossa, é algo... E aí nós precisamos mostrar para as pessoas as reivindicações do rei. Ei, é assim. A vida é assim. Então, por favor, não nos preocupemos em encher a igreja de pessoas. Querer agradar as pessoas para elas ficarem na igreja, para elas
para elas, venha para a nossa igreja é boa, a nossa igreja é isso aqui e tal. Você vai discipular alguém que está chegando na igreja e você percebe que a pessoa não obedece, não trata Jesus como rei, você tem que deixar isso claro para ela. Tem as reivindicações do reino. Uma vez eu estava admoestando algumas irmãs a respeito de ter compromisso, né, com a agenda do reino, ou da comunidade do Messias. E aí uma irmã veio me admoestar, disse: pastor, o senhor tem que entender que a gente trabalha já a semana toda, aí chega o final de semana, a gente quer descansar. Então pronto, então a gente fecha a igreja, a gente não cultua mais ao rei. A agenda do reino, ela não é exaustiva. A nossa agenda que é exaustiva. Os nossos compromissos nas redes sociais, o tempo que dedicamos a isso, Ravenhu dizia assim: o cristão tem 24 horas, 8 horas ele trabalha, 8 horas ele dorme, e 8 horas ele tem livre para servir a Deus, não é? Só que a gente não consegue 10 minutos para ter um momento devocional, em 24 horas, e a gente nem dorme 8 horas, dorme 6, 5, então você teria aí 12 horas, e a gente não consegue achar um tempo para o rei. Aí precisa o rei ficar se humilhando? De forma alguma. De forma alguma. Então deixemos claro para as pessoas as reivindicações do reino. Preparação para a rejeição final do rei, tá? A apresentação oficial e a rejeição definitiva do rei, e a crucificação e a ressurreição do rei, do 26 até o 26:3 até o 28:20. A mensagem do livro: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações na expectativa de seu estabelecimento definitivo. Carlos Oswaldo. Então, a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Então, na agenda do reino, no plano de Deus, ele sabia que os judeus, o povo do rei, iria rejeitá-lo, e aí, em vez de minimizar seu plano, ele expande seu plano para alcançar todas as nações, e claro, no futuro ele vai também restaurar o seu próprio povo Israel e estabelecer o seu reino definitivamente e para sempre, onde vai ser inaugurado na volta de Jesus, ali no que nós chamamos de o Armagedon, quando ele vai voltar, vai sentar no trono, vai julgar as nações. Isso vai estar em Mateus 25, vai reunir todo mundo, vai separar as ovelhas dos bodes, vai lançar já ali para o juízo e começar então o seu reino milenar, onde Satanás será preso e depois de 1000 anos ele será solto, vai enganar ainda muitas pessoas, e aí então ele prende Satanás com o sopro de sua boca e o lança no inferno junto com os seus adoradores. Depois disso vai ter o grande trono branco, onde todos os mortos de todas as eras vão ressuscitar para receber a sentença final e perecerem eternamente. E aí se segue o estado eterno e Cristo reinando novamente. Abra sua Bíblia aí em Mateus 10. A rejeição, a gente vai ver um pouco sobre a rejeição dos judeus. Qual era o plano e a agenda, né, do Messias, desse reino. Olha só que legal.
Curioso até isso aqui. 5 a 7, 10, 5 a 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, não é interessante? Nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, não é que eles estavam proibidos de pregar, deixa eu ir lá até o 7. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Não é que eles estavam proibidos de pregar para os gentios, mas é que eles tinham que dar preferência a quem? Aos judeus. Por isso Paulo chegava no local e procurava o quê? Uma sinagoga. E aí ele ia pregando para os judeus, e os judeus iam rejeitando. Claro que alguns dos judeus, lembra que a igreja nos seus primórdios era em sua maioria de judeus, muitos se converteram. Aí tem um debate aqui, né? A igreja hoje deve continuar assim? O que vocês acham? Pregar primeiro para os judeus? Quem já pregou para um judeu aqui? Acho que ninguém, né? A Ellen pregou já para um judeu. Ok. O Josian, é? Ela apontou assim para o Josian. Ou ele também pregou para um judeu? Então, existem igrejas e missionários, pastores que entendem que tem que ser assim até hoje. E eles então vão para os judeus. Tá certo? O que vocês acham? O que tu acha, Samuel? Acho que não, né? Tem que pregar para os judeus também. Eu acredito que no final, que é o texto que a gente vai ler agora, torne isso mais claro. Mas só para título de curiosidade, tem pessoas que vivem assim, pregando primeiro para os judeus. Então, se você pensar na igreja como um todo, ela fez isso, não é? E aí agora ela vai para todas as nações. E aí o 28, 18 a 19, você tem a ressurreição de Cristo e o encerramento do livro, mostrando esse grande rei. Aí, o que é legal nisso é que você tem no início do livro, ele deixando claro, a partir da genealogia, que ele é o descendente de Davi, é o prometido, né? E agora você tem ele concluindo ali, dando a missão, a ordem para os seus discípulos e mostrando o quanto ele é rei. E olha só como é que esse texto está escrito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade aqui é a ideia de poder e direito. Então, porque que toda autoridade é dada a ele no céu e na terra, em todo lugar. Sempre quando fala céu e terra, os extremos, né? A ideia é mostrar que é todo lugar. Então, ele tem toda a autoridade. E ele conquista isso agora como esse Messias que encarna, o segundo Adão. Ele conquista isso e é justo ele ter toda a autoridade. Esse direito é dado a ele por causa da sua obra, da sua vida sem pecado. E ele morre, por isso ele ressuscita. Deus então assina embaixo a sua vida sem pecado, e a morte não pode detê-lo. E agora ele tem toda a autoridade. Lembre lá do texto que foi lido de Filipenses, né? Acho que foi Filipenses que foi lido hoje, né? 2:5, ele vai ter um nome que está acima de todo nome. E o nome dele vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ele é Deus, agora ele encarna como representante da raça humana, as duas naturezas nele, Deus 100% Deus homem, 100% homem, ou 100% Deus, 100% homem, o Deus homem, e ele vai ser esse rei que vai ser entronizado para reinar para sempre no trono de Davi. E ele passa por esse processo. A ressurreição, então, é essa entronização, digamos assim. Tá certo? Por isso que todos vão se prostrar diante dele. Ele é o grande rei. Toda a autoridade foi dada
a ele. E isso é justo, no céu e na terra, em todo lugar. Aí ele diz, portanto, isso aqui é interessante. Então ele mostra o seu poder, a sua autoridade de rei, e aí ele diz o quê? Portanto, ou ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o retorno para o Éden. Lembra que no Éden, quando Deus cria o homem, ele dá autoridade ao homem sobre todas as coisas, e diz para o homem crescer e multiplicar. A ideia é encher a terra da imagem de Deus, mas o pecado entra, mancha essa imagem no homem, e agora, eles vão então, agora em Mateus, esse rei, esse governante, ele manda que os seus súditos se espalhem e ensine a todas as pessoas a guardar o que ele tem pedido, não, o que ele tem ordenado. Vocês precisam obedecer. A gente tem muito a perspectiva de ir às pessoas e pedir para as pessoas mudar de vida. Não, nós temos que dizer para as pessoas o que o grande rei tem ordenado. E como elas estão em maus lençóis. Elas precisam mudar de vida. Romanos, Paulo vai dizer que ele vai para os gentios para que pregar o evangelho para ele, para que a adoração deles seja santificada e aceita por Deus. Para que o Espírito Santo santifique a adoração deles. Vocês têm um problema. A adoração de vocês não é aceita. Por isso eu estou aqui para pregar o evangelho, para vocês mudarem isso, para o Espírito Santo santificar essa adoração. Porque se você não adorar a Deus e não viver para a glória dele, você vai perecer no inferno. Essa é a sentença para aqueles que não reconhecem o senhorio de Cristo. Aqueles que são rebeldes ao Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. 1 João capítulo 3. Então o grande rei, ele dá a ordem aos seus discípulos. O id, a gente fala muito que o id é a ordem aqui é o fazei, tá? Claro que como o id está como um verbo auxiliar, aí ele também pode ser traduzido como uma ordem. Mas a ordem é fazer discípulo, e para fazer discípulo eu tenho que ir. Então está tudo junto, tá? Mas você tem que fazer discípulos de todas as nações. É uma ordem. Então, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. As pessoas vão ter que ser parecidas comigo. Elas vão ser transformadas. E vocês vão ensinar para elas todas as coisas que eu tenho ordenado. Elas vão ter que guardar, obedecer as coisas que eu tenho ordenado. E aí na comunidade do Messias, quando as pessoas não obedecem, uma vez que se declaram discípulos do Messias, elas devem então ser disciplinadas. Não é interessante? O rei não aceita. O dono da igreja, que está edificando a igreja, não aceita isso. Na comunidade do Messias, é assim que as coisas funcionam. E ele tem toda a autoridade, todo o direito para exigir isso. Por quê? Porque a igreja é dele, não é? A igreja é dele. E aí nós temos, meus amados irmãos, que mudar a chave. Não é como eu gosto, é como eu penso, é do meu jeito, não. Quais são as ordens, Senhor? Como é que o Senhor quer que eu viva? Você precisa tomar uma decisão, né, importante na sua vida e tal. Mas deixa eu perguntar, meu Senhor. Eu quero saber o que Ele diz. Domingo é o dia de cultuar ao grande rei. Hoje eu tenho um aniversário para ir. Chegou uma visita na minha casa. Pergunta para o teu rei. Como é isso? Como é que funciona isso? Entende? Então a gente trata o nosso rei muito como um qualquer.
Luiz Saião defende que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, porque Caim tratou Deus como um qualquer. E ele não aceita ser tratado como um qualquer. De forma alguma. De forma alguma. Se engana quem acha que Deus, assim, pode ser tratado de qualquer jeito. Não pode. E ele não aceita. Toda autoridade foi dada a ele. Portanto, eu vou dar uma ordem a vocês. Vocês vão e vão fazer discípulos. E são discípulos de Jesus. Não são discípulos dos pensamentos, dos achismos de vocês. Então a gente devia estar sempre pensando nisso, né? Ei, o que o meu Senhor quer que eu faça? Como é que eu ajo aqui nessa situação? Como é que eu me comporto aqui? Como é que eu escolho aqui? Como é que eu lidero o meu lar? E por aí vai. Finalmente, como isso nos afeta? Você tem que, ao ler Mateus, você tem que lembrar assim, ó, Jesus é um rei. Jesus é um rei. E eu diria mais, o único rei. Então, só o fato de eu dizer assim, ó, Jesus é um rei, o nosso comportamento com ele, diante dele, já tem que mudar radicalmente. E ele é o único rei. Porque nós temos encarado Jesus como o nosso parceiro, o nosso colega, que a gente chega para ele e diz, e fala das nossas decisões. Ó, eu vou fazer assim, vou fazer assado e tal. E ele não é esse colega. Ele é o rei. Ele é transcendente e é imanente, mas ao fato de ser imanente, de ser próximo, ele não deixa de ser rei. É como meu pai. Meu pai pode ser meu amigo, mas não deixa de ser meu pai. Não é? Eu tenho que respeitá-lo como pai. E assim é o nosso grande rei. Então nós temos que começar a olhar para Jesus como igreja, como lar. É o nosso rei. O que eu vou fazer ou deixar de fazer? Será que eu estou agradando o meu rei? Ei, eu sou um servo. Eu sou um escravo, eu sou um súdito. Grande privilégio meu. Mas eu tenho obrigações para com o meu rei. Então vamos ler esse texto que é emblemático. As ordens do rei para os seus discípulos. Capítulo 10. Capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 16. E aí a gente encerra. Tá? Então, primeiro que o rei, dos 5 ao 15, ele manda eles irem numa missão, certo? E nessa missão, eles não podiam levar nada que lhes desse segurança. É muito interessante isso, na primeira missão. A pessoa, você vai pregar lá no interior, e você não vai levar dinheiro, não vai levar 2 roupas, você vai com a cara e a coragem. Aí com medo que derem para você. Não é? E tinha que ir. Tinha que confiar nele. E aí, tu vai? Rapaz, não sei, mas está mandando embora, né? E tinha que ir. Legal que depois ele manda eles irem em outra missão e agora ele permite que eles levem as coisas. Então era só para eles aprenderem a confiar, né? Depois não, agora pode levar e tal. Mas aqui vocês vão ter que ir assim e aprender isso. Aí ele vai e começa no 16 dizendo assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Escuta isso. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando você lê Atos, você vai ver isso acontecendo muito claro na vida de Paulo, né? E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Ele diz, por minha causa, no verso 18, e por minha causa, no verso 22. Coisas acontecerão a eles por causa do seu rei, porque eles são súditos desse rei. E aí fica a reflexão para nós. Por que os interesses do rei se chocam com interesses de governantes de outros reis? Por que os súditos do rei é perseguido por causa dele por outros reis? Porque as reivindicações do nosso rei sempre se chocam com as reivindicações de outros reis. Então, nós temos que nos acostumar com isso. Então, o cristão hoje, ele é chamado a mentir no trabalho. Rapaz, tem que... Aí o que ele faz? Ele mente, assim de boas. Porque ele tem que salvar o trabalho dele, porque ele tem a família dele para sustentar, porque isso. E se o pastor for falar disso, é porque ele é insensível, o pastor não é ele que está nessa situação e tal. Entendeu? Então o rei Jesus não pode reivindicar nada. Os súditos do reino podem mentir para garantir o seu sustento. Já pensou nisso? É nesse nível que está a igreja do Senhor. Não o encara mais como rei. Por isso o mundo nos ama tanto. Por isso é confortável viver nesse mundo. Mas quando começarmos a obedecer às ordens e levar a sério as ordens do nosso rei, as pessoas não vão nos olhar assim com bons olhos. Como seria incrível as pessoas propor coisas assim para nós e dizer, não faço isso. Como assim? O meu rei não permite. Por causa de quê? Por causa do meu Jesus. Como daríamos testemunho, irmãos? Se você ficasse com a pulga atrás da orelha, rapaz. Antigamente, quando se falava em deslealdade no trabalho ou mentira, presta atenção no que eu vou dizer. Aí disse, rapaz, o fulano estava com mentira e tal, e tal, e tal. Aí sabe o que dizia? Não, mas ele é crente. Não era assim não? Ele é crente, mano. Tem nem perigo. Essa era a nossa fama. Hoje em dia o cabo chega para fazer um negócio com você, Pai do Senhor, diz, vixe, triste. Você fica logo com o pé atrás, né? Ih, mas linguajar é todo espiritual. Ser crente se tornou sinônimo de desconfiança. Antes era sinônimo de confiança, por causa da lealdade dos crentes ao rei. Acho que ele morre por esse rei dele aí.
tem nem perigo dele ter feito isso aí. Os descrentes faziam isso. Boto minha mão no fogo por ele, por causa da lealdade dele ao rei dele. E hoje, infelizmente, não é assim. Então vamos mudar, meus irmãos. Vamos começar a levar nosso rei a sério. Você que é crente, quando o pecado começa a se aproximar, você já sente um desconforto, não é não? Não é assim? Então pronto, sentiu o desconforto, rapaz, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou pedir conselho, porque eu estou com medo de desagradar o meu rei. Continua o texto. O discípulo, olha só isso aqui, não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos, aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto em que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Ele está dizendo aqui, ó, eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Eu sou o dono da casa, vocês são os domésticos, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Então, não se escondam. Vocês vão subir no telhado da casa, vocês vão pregar o evangelho de lá, porque vão perseguir vocês. Essas são as ordens. Ele está dizendo, vocês vão ser presos, vocês vão ser levados por minha causa, vocês têm que pregar, vocês não podem temer, vocês não podem se esconder. Ah, mas como é que vai ficar minha família quando me prenderem? Como é que vai ficar minha situação? São as ordens do rei. Verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Quem é que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo? Quem? Deus. Não é o diabo, viu? Algumas pessoas dizem que é o diabo. O diabo vai para o inferno também. Vai perecer lá também. É Deus. Deus que pode fazer isso. E você não deve temer o que pode matar o corpo. Então você tem uma ordem de quem pode matar o corpo. Você tem uma ordem de quem pode mandar a alma e o corpo para o inferno. Você tem que obedecer a quem? Você tem que temer a quem? Temer a Deus. Então, bora, eu vou matar você agora se você não negar a Cristo. Não nego. Pode me matar. É o temor a Deus. Isso aqui aconteceu com José, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Daniel, com os servos de Deus nas Escrituras. E está acontecendo hoje com alguns dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Eles não negam a Cristo. Seus filhos ficam órfãos, suas esposas viúvas, eles não negam a Cristo. É o grande rei. Eles não negam. E às vezes nós negamos por tão pouco. Então devemos mudar isso, meus irmãos. E aí ele fala de como ele está cuidando de nós. E depois ele vai no verso 34 e diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa, que rei insensível, que rei duro, grosso. Como que ele é capaz de exigir isso de mim? Meu filho é minha vida. Meu filho é meu tudo. Se eu perder meu filho, a vida não tem mais sentido, eu não vivo mais. Aí ele chega e diz isso. Sim, é isso mesmo. O rei revelado em Mateus, nas Escrituras, o Messias,
Aquele que tem toda a autoridade não aceita ser amado menos do que qualquer coisa ou pessoa. O padrão para ser seu discípulo é esse. Ele é o amado da nossa alma, ele cativou o nosso coração. Quando nós entendemos o Evangelho, ele se torna a pessoa mais importante para nós. Somos capazes de abandonar tudo e todos por ele. Somos capazes de aborrecer a nossa própria vida por ele. Porque entendemos o quanto ele nos ama. Isso devia parecer simples para nós. Às vezes eu digo para a Ruth, né? E para mente de criança não é diferente. Eu digo assim, Ruth, tu tem que ser capaz de morrer por Cristo. Aí ela diz, claro que eu morro, pai, ele não morreu por mim, qual o problema? Ela diz, assim falando é bem facinho. Mas na cabeça dela é assim, ó, ele não morreu por mim, por que eu não posso morrer por ele? Para ela é bem simples. E era para ser assim para a gente, não é? Ele não morreu por mim. Ele não me amou a tal ponto. Ele me amou primeiro. Estando eu no pecado, por que eu não posso? Ele é o grande rei. Então, o rei diz, se você amar qualquer coisa mais do que a mim, siga em frente. A gente se encontra no juízo. Você não é digno de ser meu discípulo. Nota que ele não está como um coitadinho pedindo, como às vezes a gente quer evangelizar as pessoas. Não. O evangelho é assim, ó, alguém diz, é um mendigo falando com outro mendigo onde tem pão de graça. Aí chega lá e dizer, por favor, tem misericórdia de mim, dá um pouco de pão. Ele graciosamente nos dá. É assim. Somos vários mendigos, fadados ao fracasso. E aí ele vem e diz, ei, vou tornar você meu servo. Você é para dar tudo que for preciso. Morrer por ele sem piscar os olhos. Mas vocês vão adconvir comigo que às vezes nós o negamos por coisas bem pequenas. Mas o rei está dando o recado aqui. Ele diz no 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Nós perdemos várias coisas por vários motivos. E é hora de fazer uma reflexão, o que nós perdemos pelo nosso grande rei? O quê? Será que nós estamos achando a vida? Ou estamos perdendo muitas coisas nessa vida por causa dele? Que Deus em Cristo nos abençoe e ilumine a nossa mente e abra os nossos olhos para olhar para Jesus como um rei que está sentado no trono, dando ordens. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa por sermos súditos, servos tão desobedientes muitas vezes, por não dar o devido respeito e honra ao nosso grande rei, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ajuda essa comunidade, a comunidade do Messias, a entender esse evangelho, a entender a agenda do reino e olhar para o Senhor como o grande rei, que reinará para todo sempre. Não nos deixe jamais fazer como os judeus do início fizeram, rejeitando o Messias, se opondo a ele por causa das suas reivindicações.
Nos dá graça, Deus. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.